Ontem eu terminei de postar o meu livro, né, para ficar disponível na Amazon. E interessante que eu já aprendi a observar sincronicidades há algum tempo e justamente nesse últimas páginas aí do meu livro e nesse processo de colocar ele disponível para as pessoas poderem ler, eu estava lendo o livro A Teosofia Como Veio Até Mim, do Leadbeater, né? How Theosophy Came to Me. E, e essa sincronicidade eu acho bastante interessante de observar, porque esse livro do Leadbeater conta a história, né? Na qual, desde que ele tomou contato com a teosofia, que ele enviou uma carta para os mestres, recebeu um retorno solicitando que fosse para Índia com Blavatsky, largando tudo o que ele fez, deixou tudo para trás e foi. E posteriormente, esse Leadbeater, que na época não era nem clarividente, ele teve indicações dos mestres para fazer determinadas práticas, na qual ele desbloqueou, digamos assim, a clarividência dele, né? E eu acho que é muito importante, principalmente para quem já lê as obras de Leadbeater e gosta, ler esse livro e entender que nem sempre ele foi clarividente, né? Que no início ele estava simplesmente dando a batalha, fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, né? Como um bom trabalhador teosófico. E é importante ver esse lado, assim, mais humano, né? Mais simples do Leadbeater, e é para a gente entender esse processo. E por que eu falo do Leadbeater? Porque toda a obra que a Blavatsky trouxe ao mundo, junto aos mestres, é uma obra de valor inestimável, uma obra gigantesca. Porém, sem um estudo introdutório, de alguma forma, ela se torna bastante difícil para entendimento, né? Hoje no mundo já tem algumas escolas que se dedicam a fazer um estudo introdutório disso e para que a gente possa em algum momento ler, por exemplo, a doutrina secreta e entender minimamente do que se tratam todos aqueles símbolos, todas aquelas informações que tem na doutrina secreta. E uma das formas de fazer isso é justamente com as obras do Leadbeater. Então, o fato de eu terminar meu livro juntamente lendo essa biografia do Leadbeater, acho uma sincronicidade muito auspiciosa, gostei que fosse assim. E fica aqui então o convite, né, para acessar o livro, o meu livro, né, que nada mais é do que um compilado de toda a minha trajetória na filosofia, em busca do entendimento, em busca de entender quem sou eu, né, para onde eu vou, qual a nossa origem, né, do ser humano. E isso, ao longo de toda a minha vida, eu sempre tive como uma reminiscência, como uma coisa que era um impulso que vinha de dentro de mim para buscar isso, né? Aliás, desde que eu era antes de adolescente ainda, eu já tinha esse impulso. Eu lembro que a minha avó, ela tinha alguns livros de quiromancia, era uma coleção quiromancia, tarô e astrologia. E eu já ainda criança eu escolhia aqueles livros e olhava e tentava entender. Depois posteriormente com a minha avó eu tinha a igreja do bairro, né? E aí eu comecei a me integrar também na igreja, cantei lá com a minha avó no coro da igreja. Depois conheci o espiritismo e do espiritismo outros estudos mais espiritualistas. Cheguei à Escola de Filosofia Nova Acrópole, também estudei grande parte da minha vida, assim, uns 15 anos na Nova Acrópole,
Ali foi a maior escola, né, no sentido de gerar uma linguagem e entendimento para conseguir ter um pouco mais de clareza nos estudos das obras da Blavatsky, né? E mesmo na Nova Acrópole, o meu interesse sempre foi maior na teosofia, né? É, claro, havia o estudo de vários sábios, várias obras clássicas de filosofia, mas eu sempre tinha esse interesse maior na história da sociedade teosófica, né? E depois, posteriormente, sim, acabei me tornando membro da Sociedade Teosófica. E aí, aprofundando mais nesses estudos, né, da história da teosofia e de toda essa história na qual os mestres trouxeram ali no final do 1880 até 1890, através da Blavatsky, todas essas informações que antes eram veladas, né, apenas para iniciados, foi aberta ao mundo, né? Foi uma grande renascença que veio através da Blavatsky. Então, através de todo esse estudo ao longo da minha vida, né? E lá se vão 20 anos, mais ou menos, de estudo, e práticas, e convivência com outros filósofos, etc. Isso me gerou uma certa visão de mundo, uma certa forma de entender as coisas. E essa visão de mundo, o que eu considerei o, o mais importante dentro de todo esse estudo, que eu pude extrair de mais real, eu tentei condensar e colocar dentro desse livro, da melhor forma que eu pude. Então, digamos assim, se você lê esse livro, o Show de Ideias, você vai estar lendo um estudo condensado de toda uma vida e de todos os meus escritos no meu blog, que eu comecei desde o ano 2000, mais ou menos, e depois com os vídeos no YouTube também. E esses estudos me levaram a entender o mundo de uma certa forma, né? A espiritualidade de uma certa forma e a evolução humana de uma certa forma. E essa forma, então, está condensada dentro do livro, que eu convido a você a ler e dessa forma é como se fosse um atalho, né? Um atalho em que 20 anos de estudo, de práticas, de meditação, de convivências com outros filósofos, estão traduzidas ali em algumas poucas páginas desse livro, que eu fiz de todo o coração aí para tentar ajudar, certo? Outras pessoas a buscar seu entendimento interno, né? Seu autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, tá bom? Então, fica aí o convite. O livro, eu tenho o link de atalho que vai direto para o livro na Amazon, showdeideias.com/livro. Você vai cair direto lá na Amazon e pode adquirir. Eu botei o menor preço que a plataforma aceitava, tá? E acho que é R$2, para realmente disponibilizar. O interesse com o livro não é lucro, é apenas tentar ajudar outras pessoas a encontrarem a sua própria visão de mundo mais espiritual e menos materialista, certo? Então, fica aqui o convite, só acessar aí showdeideias.com/livro e ver se pode ser útil para você, certo? Um grande abraço e até a próxima.